Fala galera, ótima tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos realizar uma análise aqui no final do pregão. Tentar riscar umas possíveis projeções aí no após a abertura asiática. Ver se tem alguns alvos, algo que possa criar um gatilho de compra ou venda em alguma paridade do mercado Forex no período de 1 hora. Vamos lá? Iniciar aqui pelo Aldecad. Se eu consigo projetar alguma coisa. Marcar os topos principais aqui de resistência de preço. Tanto na correlação e no gráfico mesmo que eu realizo a análise. Tento marcar a parte onde mais tocou no preço. Essas regiões que tocam bastante, que rompem ou que voltam sobre o preço que havia tocado, né? Aqui segue o exemplo. Tocou muitas vezes, rompeu. Essas regiões que eu costumo trabalhar. Aqui eu acabo riscando essa região. Vamos riscar essa região também aqui. O de CAD. Acredito que ele vai trabalhar nesse canal. Rompendo essa zona de equilíbrio de preço e dando continuidade. Essa região aqui eu costumo não executar a ordem. Eu aguardo o rompimento desse preço para compra ou o rompimento do fundo à venda. Às vezes esse canal ele é bem extenso, pode ver que ele tem 500 pontos a média. Aí se tornaria bacana uma compra aqui no Audicad acima do preço do 0,88,750 ou a venda perdendo esse fundo aqui. Fundo os toques anteriores aqui no 0,88127. Às vezes o range ele tem bastante ponto ou às vezes ele tá bem curto. Aí varia. Vamos aí pro euro-dólar. Euro-dólar capturando esses valores inferiores aqui. Acredito que ele vai dar continuidade. Vamos ir marcando aqui para ver. Marcar primeiro o fundo dos valores e marcar essas partes que vai se formando um canal. Foi bem agressivo para tentar romper a mínima anterior. Acredito que ele vai dar continuidade. Ele vai testar essa região. Se ele retomar e romper, acredito que se torne outra venda. Ficar de olho aí. Quem conseguiu entrar vendido no euro-dólar aí continuar na ordem. Tem cerca de 300 pontos rompendo essa região de equilíbrio de preço. Dê continuidade aí para 680 pontos. Vamos ver o Audi JPY. Marcar aqui essas regiões.
Padrão que eu sempre executo. Tento achar uma região de equilíbrio de preço aqui. Isso aqui tá bem interessante. Também, o áudio JPY ele tá querendo romper a mínima anterior. Ele já tocou nela, já retomou o preço. Acredito que se romper essa região, ele vai dar continuidade à queda aqui na média desse último pavio. Vou marcar aqui. Vai ter esses alvos ainda para liquidar o preço, né? Rompendo aqui a mínima do dia anterior aqui do 93.906, ele dê continuidade à queda aqui. Média de 280 pontos. Acaba se tornando interessante essa região de venda aqui. Caso contrário, ele vai trabalhar, retomando o preço. Aí a gente tem que acompanhar o decorrer dos dias aí para ver qual a direção que ele possa dar, se ele retomar o preço. Vai pro Audi CHF. Marcar fundo. Marcar essa região que está bem interessante. E essa outra aqui. Acredito que ele vai retomar o preço. Perdendo fundo novamente aqui. Que ele havia testado. Vou marcar ele tá um pouco mais abaixo aqui. Abaixo da região do 0.52780 aí. Pode se tornar uma região, um padrão para o Audi CHF de venda bem interessante. Aí ele tem bastante alvo para liquidar aqui nessa região. Tem um alvo de 240 pontos, 355 e a mínima aqui do dia 12, 517 pontos. Agora vamos para o CAD CHF. Vou ir marcando aqui. Querendo romper. Configurando uma situação de venda aqui. Com um stop aqui em cima. Tem bastante alvo para liquidar nessa região. Configurando uma venda aí. Aguardar essa vela aí de meia hora. Realizar a venda. Configuração de venda abaixo dessa mínima aí, desse próprio candle. No 0,59753. Vai pro Audi NZD. Audi NZD. Aguardar um pouco, né? Que ele tem uma configuração que ele tá no range. Essas regiões aqui tem bastante pavio. Não tá muito interessante não. Vamos pro CHFJPY. Tá numa ascendência de alta.
Região bem interessante aqui para ser liquidada e romper no preço. Aqui abaixo do 177.452. Para o CAD JPY também bem parecido. Só que ele está com mais volume de mercado, né? Mais agressivo. Marcar essas regiões. A venda ela configurou que no rompimento da mínima no 106.429 está se tornando alvo, primeiro alvo, né? Acredito se rompendo, vou buscar esse o seguinte alvo aqui, esse próximo alvo após o rompimento. Vai buscar aí até o 105.714 aí no H1, CAD JPY. Vamos no EuroCAD. EuroCAD. Mercado querendo fechar, ele tá querendo buscar alvos aqui, né? Acredito que a compra possa configurar aqui nessa região. Aguardar aqui. EuroCAD já compra. Configuração de compra boa aí acima do 1.57322. 57322. Ou a perca do próprio fundo ali, ele resistiu aqui. Abaixo do 1.56556. Próximo par é o EuroAudi. EuroAudi. Aguardar aí, ele não formou nenhum range, nenhum canal. Tá bem lateralizado aí. EuroJPY. EuroJP. Perdendo essa acumulação aqui, tá perdendo. Aqui se torna bem interessante essa venda. Essa própria região aqui. É um alvo curto de 312 pontos. EuroCHF, NZDJPY. NZDJP. Se tornou uma venda bem interessante nessa região. Aqui esse outro ciclo. Vendo esse próximo ciclo. E acredito que ele vai retomar um pouco do preço quando tocar nessa região aqui. Ele vai trabalhar essa região. Aguardando um rompimento. Uma compra. GBP aí também caindo bastante. GBP Audi.
acumulando um pouco nessa região aqui embaixo. Vamos esperar. Euro NZD. Euro NZD. Só sei que aconteça uma compra aqui. Só que como é uma paridade que ela vai ter volume de mercado aí mais à noite, acredito que ela vai lateralizar aqui com pouca força após a abertura asiática, mas lá para meia-noite ou às 3 da manhã, em média, elas começam a se movimentar melhor. GBP-CHF. Vamos riscar aqui a região. Riscar esse outro aqui. Padrão de alta, rompeu. Acredito que ele vai buscar a mínima. Mínima, deixa eu ver que dia que foi. Mínima do dia 13. Ele retomando a mínima. Possa corrigir, trabalhar essa região e configurar uma compra. Essa configuração de compra aqui pode ser ativada acima do 1.09832. E para o GBP-CHF, vamos ver o GBP-CAD. Também vamos riscar ela aqui. Está numa retomada de preço. Filtrando aqui uns canais para ver se a gente consegue achar uma região interessante de compra. Pode ser que esteja corrigindo preços aí anteriores, vamos aguardar. NZD-CAD, GBP-NZD também. Vamos ver como é que está o ouro. O ouro acumulando. Essa região de acumulação. O ouro eu sempre repito, né? Que é interessante executar compra no ouro. Legal quando ele está lateralizado assim. Que ele possa te dar alvos possíveis direcionais de compra aqui, ó. Após o rompimento dessa região pode ser interessante aí comprar o ouro. Principalmente na guerra, hein? Ele se torna bem valioso, um ativo bem valioso, que a compra pode ser bem configurada acima do 3404.47 SHA-USD. Vamos ver o Bitcoin. Bitcoin liquidado de novo. Essa região. Vamos riscar ele aqui. Essa região de equilíbrio de preço. Essa região aqui foi bem tocada. Acredito que ele vai trabalhar esse range também. Configuração de compra aqui acima do 105.758. Bitcoin 105.758. E é isso aí. Espero que tenham gostado da análise. Análise fechamento de sessão aí para aguardar a sessão asiática. Compartilhem, comentem, tiver dúvida aí, curiosidade, comenta também, que ajuda bastante a interação. Valeu. Ótimo final de tarde e ótimo início de noite. Abraço.